de trabalho é o projeto Saber Viver. O grupo vai apresentar por 20 minutos, vai definir seu trabalho. Peço silêncio para a plateia, para que não atrapalhe a apresentação. Pode começar. Boa noite. Nós somos da Criados Produções. Eu sou o Miguel Teixeira, Jaqueline de Oliveira, Carolina Banacati, Marcela Mayumi e Priscila Leforte. Nós viemos aqui apresentar nosso projeto Saber Viver. O projeto Saber Viver é uma série televisiva voltada para o público da terceira idade, onde mostraremos de forma leve e divertida em como o idoso pode aproveitar melhor essa fase da vida, através de atividades que envolvam entretenimento, cultura, esporte, lazer, interação social e relacionamento. Por que uma série voltada para a terceira idade? Em primeiro lugar, porque é um público que tem uma carência muito grande de uma programação que seja voltada à sua realidade e que consiga criar esse vínculo de identificação mesmo com o público. E em segundo lugar, porque sempre tivemos uma referência muito grande de nossos familiares, assim como pais, avós, bisavós, que sempre nos conscientizaram sobre a importância e o respeito aos mais velhos. Assim como nós nos vemos na situação deles, queríamos ter um espaço dedicado a gente também, em todos os espaços, assim como televisão, revista, jornal, que hoje muito se fala em juventude, em cultura do belo, do que é beleza, e por que não? Um seriado em que o protagonista seja um idoso, em que seja mostrar a realidade que ele vive. Essa é a intenção do nosso projeto. A proposta em si é mostrar em como o idoso pode lidar com o mundo atual e em como ele pode conseguir lidar com todas as mudanças, tanto sociais quanto psicológicas, que acontecem nessa fase da vida. Como lidar com a aposentadoria, como lidar com o afastamento da família, com a morte de alguns entes queridos, e mostrar de uma maneira leve e como ele pode, então, saber aproveitar e por que não saber viver. Aproveitar que mesmo após essa idade, tem sim esperança, que ele pode aprender coisas novas e ele pode se interagir com o mundo. Dessa forma, a gente pretende mostrar o idoso não só como protagonista da situação, mas também como protagonista da sociedade, em que hoje o idoso ele acaba sendo esquecido muitas vezes e fala assim, o idoso ele se aposentou, ele não tem mais nada que fazer na vida. Ele pode sim, ele pode ter uma vida ativa, ele pode ter uma realização após os 60 anos que de repente ele não conseguiu atingir em toda a sua vida. A gente quer mostrar isso para os idosos e para as outras pessoas também, que podem se espelhar e de repente buscar um incentivo até para as suas próprias vidas. Buscamos com isso então criar uma autoidentificação com o público e uma reflexão a todas as pessoas. O público-alvo do nosso projeto são homens e mulheres acima de 60 anos, das classes B e C. Tanto a idade quanto a classe socioeconômica, nós nos baseamos para escolher em cima das pesquisas feitas pelo IBGE. O público secundário são pessoas a partir de 50 anos que têm interesse nos assuntos que vão ser abordados na série e para que eles consigam também ter uma identificação, porque eles estão próximos dessa idade. Então, não só os idosos, mas os pré-idosos, digamos assim, que eles também possam se espelhar nas experiências que vão ser abordadas na série. Aqui, para vocês terem uma visão melhor do crescimento atual dos idosos na sociedade, em 2001 eles representavam 15 milhões e meio. Em 2011 já aumentou para 23 milhões e meio. E a estimativa é que até 2050 esse crescimento seja de 30%, atingindo 64 milhões de idosos. Dentro dessa porcentagem da sociedade dos idosos, grande parte deles já são aposentados. E, consequentemente, eles acabam passando mais tempo em casa, eles têm mais tempo para fazer as próprias coisas que eles têm vontade de fazer, não só mais trabalhar e cuidar da casa, esse tipo de coisa. Então, nada como ter uma programação que seja específica para eles, para que nesses momentos que eles estão em casa sem fazer nada mais, e não tem nada divertido para fazer, eles não saiam para se divertir, nada, que eles também têm uma forma de se entreter dentro de casa.
entreter e informar o idoso. Encontrar maneiras de fazer alcançar a felicidade, de encontrar seu bem-estar, né? E o idoso sofre, além de doenças físicas, psicológicas também. E a gente quer achar maneiras dele encontrar caminhos para conseguir se recuperar. E principalmente os mais jovens, que um dia, espero que todos cheguem lá, que um dia serão idosos, que eles já comecem desde já a plantar a sua sementinha, a cuidar das pessoas mais velhas, a respeitar, a tratá-los como gostariam de ser tratados quando eles chegarem nessa idade. E, como já foi dito pela Carol, o público idoso é um público que está crescendo constantemente, é uma audiência potencial. Eles estão crescendo ao longo dos anos e estão crescendo muito porque o nível de... Ultimamente as pessoas estão vivendo mais, principalmente as mulheres. E é um público que está crescendo. Vale a pena investir, além do bem-estar, de poder estar ajudando essas pessoas, também é um trabalho que vale a pena fazer. Investir. E queremos que o idoso, que ele participe mais da sociedade, que eles saiam de casa, parem de viver aquele sondinho pequeno que às vezes as pessoas acham que o idoso tem que ter isolado e não é o certo. E mostrar a eles os direitos que eles têm, mostrar às pessoas mais jovens os direitos que o idoso tem, para ver se eles começam a respeitar mais o idoso e o idoso poder correr atrás dos seus direitos. Para que tivéssemos um maior conhecimento do público, para proporcionar um produto de qualidade, nós realizamos pesquisas relacionadas à cidadania e inclusão social, à saúde, tecnologia, esporte, comportamento e sexualidade, lazer, cultura, turismo e qualidade de vida, e entre outros temas relacionados à terceira idade. Realizamos pesquisas quantitativas, o tamanho da amostra foi de 400 entrevistados, a amostra do perfil foi 54% mulheres, 54% assiste televisão todos os dias. O SBT está entre as mais assistidas e 75% assistem séries, minisséries e seriados. E 86% têm interesse em histórias de superação. E também realizamos uma pesquisa qualitativa no formato de Fox Group, onde podemos coletar opiniões de programas voltados para a terceira idade. Até algumas opiniões falam que o programa só tem sobre doenças, outra não saberia informar da gente o tipo de programa, e tem um relato que mostrou que ninguém vai ao baile, né, mostrar o idoso, né, dançando. Isso eles não mostram, eles não abrangem isso na televisão. A nossa série, ela foi proposta para ser veiculada em 30 minutos de duração. A temporada ela terá 13 episódios contando com o piloto. Os episódios eles acontecerão de uma forma isolada, ou seja, eles não terão ligação um episódio com o outro. Cada episódio é uma nova história, é um novo personagem, é um novo tema. Então todos os episódios eles tentarão atingir cada pessoa que tem uma individualidade, tentando identificar cada um desse público. Foi escolhido às quintas-feiras para ser exibido o nosso projeto, às 4h30 da tarde, na emissora SBT, justamente por conta do perfil da emissora que tem um alcance maior, na verdade, desse público, justamente por conta dos programas de auditório do Silvio Santos, que são realmente reconhecidos por ter uma faixa especial nesse público, principalmente as mulheres. E segundo também a nossa pesquisa feita quantitativa e qualitativa, onde o SBT foi apontado como uma das emissoras mais assistidas entre as emissoras de TV aberta. E foi opinado que às 4h30 é um bom horário justamente por conta da disponibilidade em que as pessoas têm para poder assistir. É um horário que elas conseguem estar atentas, porque é um horário normalmente que já fizeram as tarefas da manhã, já fizeram o almoço e estão mais aptas a receber esse tipo de informação. Como a série acontecerá uma vez por semana, acredito que tenha essa receptividade e consiga manter pelo menos um percentual que ela já vem alcançando do horário escolhido, que é de 6,4 pontos para a faixa do horário. A linguagem é uma linguagem formal, simples, divertida, descontraída e de fácil entendimento para o público.
tivemos que escolher qual seria o piloto. Tivemos várias ideias, fizemos vários argumentos e decidimos que o primeiro episódio da série seria sobre tecnologia. Hoje em dia os filósofos estão mais habituados com a tecnologia, mas ainda não são muitos, são poucos. E é uma coisa mais voltada aos jovens mesmo. E abordando a tecnologia, a gente pode juntar as brincadeiras de um novo com o antigo. E a nossa personagem principal, a Dora, ela se vê obrigada a parar de trabalhar, se aposentar forçada, é obrigada a se aposentar. E em casa ela não encontra coisas para fazer, começa a ficar chata, tem que fazer as mesmas coisas todo dia. E ela estava acostumada a conviver com as pessoas, a aconselhar, a conversar. E aí ela tem a ideia, junto com uma amiga, de construir um blog, para nesse blog expressar seus sentimentos, poder aconselhar as pessoas e passar seu tempo e conversar com seus amigos. Aí ela vai ter algumas dificuldades, mas vai tentando superar. Essa é a ideia do projeto. Sempre no começo do capítulo, sempre mostra uma dificuldade e ela sempre vai encontrando meios de superá-las. Por que o nome Saber Viver? Escolhemos o nome porque não importa se a vida seja curta ou longa. O importante é viver intensamente. Sentir é viver. E isso corresponde com a proposta do nosso programa. Afinal, a terceira idade está relacionada à sabedoria, vida e felicidade. E dentro dessa proposta, nós escolhemos a árvore por simbolizar a vida e sua perpétua evolução. Utilizamos duas coisas: o laranja, porque ele simboliza a energia, devido à mistura do vermelho com o amarelo, e ele significa movimento, que está associado à saúde, criatividade, confiança e alegria. O verde remete à natureza e simboliza o início, o crescimento e a inovação. E significa a esperança está associado ao equilíbrio e saúde. E pensando neste público, nós optamos pela letra Mirage Poema, por se tratar de uma fonte simples e de fácil visualização. Para a divulgação do nosso projeto, nós elaboramos um plano de comunicação para que o público tenha conhecimento dessa nova oportunidade de entretenimento que eles vão ter na TV. Para isso, vão ser feitos anúncios em revistas, jornais, sites, toda a mídia impressa, a exibição do teaser na grade de programação do SBT, que é a emissora onde nós pretendemos veicular a série, anúncios de mídias externas como outdoors, banners, também uma coletiva de imprensa para que a gente possa apresentar o projeto, um evento de lançamento com os convidados da própria imprensa e o próprio elenco da série, e também vamos continuar com os anúncios no decorrer da temporada, para que novas pessoas tenham conhecimento da série e que fique no subconsciente das pessoas, digamos assim. Quanto mais as pessoas elas têm acesso àquilo, mais elas tendem a consumir, porque aí elas não esquecem que aquilo de fato existe para elas poderem assistir. A série Saber Viver trará uma identificação para os idosos devido a algumas histórias de aproximação de cada pessoa, de cada público. E com isso, creio que conseguiremos a fidelidade do público, alcançando um grande potencial de aumento na audiência, né? E, consequentemente, trazendo uma oportunidade de parcerias e patrocínios para o nosso projeto, como casas de show, faculdades, parques, enfim, empresas do gênero, para poder nos dar um apoio aí para poder fazer um trabalho legal para apresentar para vocês. Bom, eu, em nome do Grupo Criarte, agradeço a presença de todos, agradeço aos professores por todos esses anos de conhecimento, ensinamento, no caso, aos nossos colegas de sala, aos meninos do estúdio que colaboraram e nos ajudaram muito com a finalização do nosso projeto. E é isso, aos autores.